Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre do Andrei e da Ingrid. O Andrei tem 34 anos, é natural de São Paulo e atualmente ele está na área de instalação de painéis solares. Ele é casado com a Ingrid, como eu já falei, de 29 anos, também natural de São Paulo e atualmente ela atua na Amazon. Em 2019, eles se mudaram para viver na Itália e atualmente eles estão na Irlanda, na cidade de Neis. Andrei, Ingrid, muito obrigado pela presença de vocês. Vai ser muito legal esse nosso bate-papo aqui. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso, cara. Legal. Bom, esse podcast aqui ele é especial para mim porque o Andrei, para mim, é um irmão, né? Um amigo de muitos anos. Eu sou natural do Rio de Janeiro, como vocês sabem, e eu me mudei para São Paulo, né, para abrir, né, uma empresa, né, uma franquia de uma escola de música, e a gente trabalhou junto lá. O Andrei era o nosso pianista, né, na escola de música, e foi um período muito legal. A gente viveu muitas histórias lá, muita coisa engraçada, a gente riu bastante naquele período, né, vivemos muitas experiências, e para mim é uma alegria reencontrá-los aqui, agora vocês, nós, né? Na Europa, né? Porque eu tô também, né? Muito bom, muito bom. E me conta aqui, Andrei, você, pianista, quando que você despertou? Você sempre soube que você era descendente de italiano? Quando você despertou? Quando foi essa virada aí na tua vida para, quer saber, vou fazer a cidadania? Quando que foi isso? Bom, Fabião, para mim também é um prazer, cara, tá em contato com você, né? E, puxa, a gente tem história, né, irmão? Foi um tempo muito legal, né? E assim, bom, respondendo a essa pergunta, é o seguinte: eu sempre soube que eu tinha ascendência italiana, né? E só que assim, era uma coisa muito, como é que eu posso dizer, vaga. Era uma coisa tipo, Sim. Tem família lá, os seus, Sim. né, os seus avós, o seu tataravô, tem documento, meu avô me mostrava isso, só que a gente Legal. não entendia o tamanho do significado que era esse documento, né? A gente não tinha noção do que significava, assim, o simbolismo desse documento, né? Porque não é só cidadania italiana, né? Não é só isso, é muito mais do que isso. E no decorrer da nossa conversa a gente vai entender mais profundo o que significa tudo isso, né? Sim. Então, eu sempre soube, mas era uma coisa que eu já estava assim, eu estava no meu mundo, né? Eu estava ali curtindo aquela escola que a gente trabalhou junto, a escola de música, e eu estava ali no meu ápice, cara. Eu estava aprendendo muito com a galera, né? Eu tava evoluindo muito musicalmente, estava tendo experiências maravilhosas. Eu trabalhava em outras duas escolas, além da onde a gente trabalhou. Então, para mim, eu estava no meu ápice da vida como Sim. profissional, né? Eu estudei para isso, vocês deram uma oportunidade para mim assim que, nossa, foi um presentão assim para minha vida. E aí a gente foi. Só que da onde surgiu mesmo essa ideia? Tá sentado do teu lado. Foi dela, cara. Então, Que legal. Ela tem muita informação sobre isso também. Então vamos mudar a pergunta, então. Ingrid, Ingrid, de onde que veio essa ideia de fazer a cidadania italiana do Andrei? Vamos lá. Só um detalhe. Não, vai lá, conta aí, vai. Agora eu tô curiosa. Vai. Mas, enfim, ele, né, a partir do momento que ele se casou comigo, ele também assumiu aí uma responsabilidade de também realizar os meus sonhos e acaba se tornando os sonhos dele também, né? Então, desde a minha adolescência ali, eu sempre fui louca, né, pela língua inglesa. Então, eu sempre tive muita vontade de aprender o inglês, né, de falar o inglês, de morar em um país que falasse inglês. Então, o meu sonho de adolescência era fazer um intercâmbio, mas para muitos dos brasileiros é um sonho muito distante, né? Principalmente porque eu sou filha única, então na minha cabeça nunca que os meus pais permitiriam que eu fosse morar em outro país e sozinha. Então eu cresci ali, né, na minha adolescência, juventude, com esse sonho,
A gente se casou em 2014, eu tinha 19 anos e ele tinha 24. E aí a gente meio que começou a viver nossa vida e ficou de lado, né, esse sonho. Só que uma hora ou outra eu sempre perguntava para ele: "E aí, você não tem coragem de largar tudo, a gente começar, né, uma vida nova em outro país?" Mas a princípio era só, assim, só por curiosidade mesmo que eu perguntava, porque a gente não tinha nem condições financeiras disso acontecer. E apesar dele ter italiano na família dele, que isso a gente sempre soube, eu acho que é muito do brasileiro ali vivendo aquele mundinho que não se atenta às possibilidades, né? Não se atenta às oportunidades que a gente tem. E aí foi em agosto de 2018, eu estava fazendo, tinha acabado de passar num vestibular na ETEC para fazer um técnico de mecatrônica. Fazia um mês que eu tinha começado o curso. E aí a gente tava numa sexta-feira, assim, qualquer, assistindo O Mundo Segundo os Brasileiros, que passava na Era Band. muito legal aquilo. Era E muito legal. aí eu me lembro, Muito assim, como legal. se fosse hoje, porque a gente tava ali, a nossa mesa de jantar ficava bem perto da TV, então a gente ficava olhando para cima, assim, enquanto comia, e tava passando um casal que morava em Londres. E aí, mais uma vez, eu virei pra ele e falei: "Mas e aí, você não tem coragem Muito bom. de largar tudo, né?" Na verdade, eu tava assim, viajando, né? Nossa, que da hora, tal. E ela perguntou assim, né? Foi uma pergunta normal. Pra E mim, eu, ia tipo, ser mais uma pergunta que ele responderia, tipo, a resposta seria vaga, porque ele sempre foi muito pé no chão, né? E pra gente também sempre levantava esse assunto, mas era muito impossível, era algo muito distante, né? E aí, dessa vez, eu perguntei e falei: "Meu, a gente vê, né, tudo, a gente vai estudar o caso, né, ver o que a gente precisa fazer, mas a princípio, nós iríamos fazer intercâmbio mesmo. A princípio, a gente viria, inclusive, para a Irlanda para fazer um intercâmbio do inglês. E eu até falei: "Meu, a gente fica 1 ano, 2 anos, e depois vai embora, né? Só para a gente ter essa experiência mesmo." E foi a primeira vez que ele falou: "Tá bom, vamos ver então como funciona." E aí a gente se prepara e vai. Nossa, mas era só isso que eu tava esperando, era só isso que eu precisava como resposta. E aí eu entrei em contato com uma amiga que veio fazer intercâmbio aqui, e aí eu não lembro quanto tempo ela já estava aqui, devia ser uns 2 anos já, e ela estava trabalhando em uma escola de que vendia cursos de inglês. Então, para mim, ela seria, né, a pessoa A perfeita para ponte, falar né? todas as minhas dúvidas. E aí, na nossa conversa com ela, ela falou: "Meu, mas o Andrei tem italiano na família. Vai ser muito mais fácil se vocês tirarem a cidadania italiana e depois, né, virem para cá. Porque vida de estudante aqui, né, não é fácil. Não é fácil, sem contar que a gente gastaria horrores só para vir como estudante, sendo que a gente poderia pegar esse dinheiro e investir na cidadania." E foi aí que eu comecei a correr atrás, né? Porque eu só fiquei sabendo da possibilidade de reconhecer a cidadania nesse momento. Então, Que graças a legal, Deus, cara. né, benditos italianos na família dele, que facilitou bastante, né, a nossa vida. E foi assim. Interessante. assim Interessante isso porque uma pessoa que poderia te vender, digamos, né, um curso que não resolveria o teu problema, vamos dizer assim, seria uma experiência legal, mas não daria essa amplitude toda que vocês têm hoje, né? Ela trouxe essa informação e foi a virada de chave para vocês fazerem um planejamento para a cidadania, né? Fala aí, Sim, Andrei, que eu não. acabei te cortando. Não, é isso mesmo. Existem alguns nomes muito importantes que a gente não pode esquecer aqui, porque cidadania italiana não é fazer sozinho. Ok, respeito e admiro quem faz sozinho. Não é fácil. Corajoso. É corajoso. A gente tinha essa ideia, né, amor? De ir fazer sozinho. A ideia era essa, A cara. princípio, Era a gente... realmente fazer uma loucura que poderia dar, assim, ter dado muito errado. Mas eu acho também que foi muito
dos processos que a gente viveu, né? Porque a partir do momento que eu soube que a gente teria essa possibilidade de reconhecer a cidadania, eu comecei a pesquisar, me envolver muito nesse universo de cidadania, né? Assisti muitos vídeos explicando como que funcionava, e aí vinha também, né, os vídeos falando de assessores e tal, mas a gente falava, mas isso aí vai ficar muito caro, né, não sei o quê, então vamos ver se a gente consegue fazer sozinho. E aí as coisas foram se encaminhando, né? A gente sempre fala que a nossa vida só começou, parece, né? Aparentemente, só começou a andar mesmo no Brasil quando a gente tomou essa decisão de ir embora. Porque desde que a gente casou em 2014, eu fiquei até 2018 desempregada no Brasil. A gente e o André tentando, com certeza, tentei muitas vezes, mas ou a oportunidade de emprego assim era uma coisa impossível. Eu até tentei num lugar, no shopping, em uma loja, que eles não pagavam um salário fixo, você só ia ganhar o salário fixo se você batesse a meta, e você ainda tinha que comprar o seu uniforme, e você basicamente tinha que pagar para trabalhar. E aí foi um período bem difícil, assim, pra gente, esse período que a gente, né, ficou no Brasil, e parece que a partir do momento que a gente tomou essa decisão, a nossa vida começou a andar, né? Eu encontrei um emprego que pagava muito bem, permitiu a gente, né, quitar todas as dívidas que a gente tinha, fazer toda a documentação, e aí a gente foi percebendo que foi Deus, né? Foi Deus que guiou a gente em todos esses momentos, aí, todos os passos, cada passo a gente via, né, um trabalhar ali de Deus diferente, e aí foi inclusive na igreja, num culto de domingo, que a gente ouviu falar a primeira vez da nossa assessora, né? Mas a gente não ouviu falar dela como assessora, a gente ouviu falar dela como um casal de pastores que estavam morando na Itália, e aí passou um vídeo deles no telão, e aí no dia seguinte eu já peguei o contato dela com o nosso pastor, e aí quando a gente estava se apresentando, conversando ali, ela falou, não, eu trabalho com cidadania italiana, e aquilo para nós foi, meu Deus, se encaixou. Foi muito legal. Sentido, cara, porque o nosso pastor nunca tinha falado em Itália antes, em alguém que morava na Itália, nunca rolou esse assunto. E aí, assim, faz muito sentido pra gente, porque aí na época que a gente estava ali pesquisando, aí me aparece isso, entende? Então, cara, é isso, cidadania italiana também é muito propósito, né? É um propósito aí. E aí tudo começou. Aí a Fabiana, né, eu falo que ela é minha mãe italiana, né? Muito bom. Sabe o que é legal disso? Vocês estão falando algumas coisas que são, assim, é o desafio de centenas de milhares de famílias, né, de pessoas que pensam em fazer isso. Primeiro a pessoa vai lá, às vezes quer buscar um tutorial, alguma coisa, um vídeo no YouTube, e infelizmente, muitas vezes ela vai cair na mão de golpista. Ela vai cair na mão de oportunista, vai cair na mão de pessoas sem compromisso. Vocês tiveram aí a bênção de ter um conhecido, um casal de conhecidos, né, de confiança, que pôde ajudar vocês nesse processo. Né? É interessante isso, né? As pessoas normalmente elas têm esse hábito, e não está errado, né, de, em primeiro lugar, vou tentar fazer sozinho. É como se a gente pensasse assim, pô, meu carro deu um problema, eu que vou consertar o meu carro. Não, é difícil a gente pensar isso. Ou eu mesmo que vou construir a minha casa. Para essas coisas, por exemplo, ou eu mesmo vou fazer a minha própria cirurgia. Entende? A gente não pensa essas coisas. Ah, tô aqui, tô com um probleminha aqui no meu estômago aqui, eu mesmo que vou fazer a cirurgia. Não. Então, para certas coisas, a gente não pensa duas vezes em buscar ajuda profissional. Outras coisas a gente acha que consegue. E vocês falaram muito bem, porque olha só que coisa interessante. Você está falando de um casamento em 2014, 4, 5 anos depois, né, que foi 2019, vocês chegaram na Itália, não foi isso? 5 anos depois vocês já estavam, né? A tua forma de cidadania você fez presencial, administrativo na Itália, ou você fez via judicial? Como é que foi? A gente fez presencial na Itália. Presencial na Itália, que é aquela que sai mais rápido, né? Só que assim, o nosso processo ele teve algo especial,
porque não foi só uma assessoria, entende? O casal que fez que trabalhou, né, no caso, por nós, eles nos adotaram, entende? Foi algo familiar, entende? Não foi só, vou lá fazer a cidadania e tal. Não foi só isso. Foi algo tipo, eles, sei lá, por realmente a gente ter o mesmo pensamento, né? Eles nos abraçaram, nos colocaram na casa deles, assim, e a gente, eu conheci a Itália, praticamente o norte da Itália, praticamente inteiro, porque eles me levavam para fazer os trabalhos com eles, né? E passear também. Então, não foi só cidadania italiana, entende? Foi algo realmente especial de realmente tudo que o imigrante quer, chegar num lugar e se sentir em casa. Então, eu tive o presente de ter amigos, além de trabalhar por mim, também me abraçar, sabe, como alguém de casa. Isso faz a total diferença na hora de você estar num outro país onde você não fala a língua, ansiedade, pressão psicológica, documento que vai dar certo ou não, onde que vai, o que faz, a mercado, tem que guardar o dinheiro, aluguel. Então, ou seja, eu realmente fui presenteado, né? Eu digo porque eu fui primeiro, né? Eu fui primeiro, a Ingrid ficou no Brasil trabalhando. Mas eu acho que foi muito bom e muito importante, porque ele foi em junho. Ele foi em junho para a Itália, só que a gente estava esperando uma certidão que tinha caído numa retificação judicial, e aí ela não tinha ficado pronta ainda quando ele foi, e uns 10 dias depois que ele já estava lá, aí eu mandei todos os documentos. E aí a cidadania dele ficou pronta só em novembro. Então foi aí um período de 5 meses que ele ficou lá na Itália e eu fiquei no Brasil. Mas ele ter sido acolhido dessa forma por essa família foi importante tanto para ele quanto para mim, porque eu fiquei no Brasil, mas eu trabalhava assim, eu entrava meio-dia no meu trabalho e eu saía meia-noite, porque eu queria ficar trabalhando. Tempo de você sentir saudade, você ficar em casa sofrendo, você ficar pensando. Então, assim, eu me imergi total no meu trabalho e para mim era reconfortante saber que, por mais que ele estivesse sozinho lá em outro país, que ele não fazia ideia de como se comunicar com as pessoas, ele ter esse tipo de amizade, sabe? Ele ter esse tipo de conforto que pudesse levar ele para cima, para baixo. Tanto que a gente nem conseguia se falar direito, porque o único momento que eu tinha o meu break ali do trabalho, eu ligava para ele, eu tô aqui na correria com a Fábio, não sei o quê, né? A gente nem se falava direito, mas para mim tava ótimo. Se você tá bem psicologicamente, se você tá ali, não tá sozinho sofrendo, tá maravilhoso. Vai. E o principal, né? E o principal que tava ajudando a resolver um projeto de vocês, né? Tava trabalhando para poder resolver o sonho, viabilizar o sonho de vocês, né? Foi uma imersão, assim, 100%. Completo. E uma coisa, Andrei, você, não sei se você já tinha uma noção, já falava alguma coisa de italiano, ou chegou sem nenhum conhecimento, como é que foi isso, quando você chegou? Não, quando eu cheguei, eu não sabia nem falar o português direito, porque você trava, né? Você chega lá, tudo realmente... você chega, você não sabe nada, você só sabe que você está num lugar lindo, maravilhoso, né? E não sabe para onde vai, e aí vai acontecendo tudo ali. Aí precisa no mercado, vai lá, aí as pessoas falam com você fala, não sei, escusa, que é as primeiras palavras que você aprende, né? Tchau, salve e escusa. Que é desculpa, oi, né? Então, eu não capito. Né? Eu não capito. É importante, tem que falar que não entende não também. Falo italiano. Então, assim, aí você vai pegando aquelas primeiras palavras, mas eu não falava nada, cara. Nada. E você ficou 5 meses, então isso já foi uma imersão para você, para poder ir desenvolvendo o idioma em si, né? Exato. E aí, dentro disso, eu me interessava também, né? Eu ia pegar eu queria
tinham um casal de filhinhos, e aí eu pegava os livrinhos deles ali e ficava lendo, estudando. Aí uma comune próximo de casa ali, era onde eu fiz a cidadania, tinha uma escolinha de italiano, só que não era de professores, eram idosos que iam lá ajudar as pessoas a falar italiano, então eles davam aula de italiano para as pessoas. Então, Que legal. isso foi muito legal, cara. Sem Muito contar legal. a pressão também, né? Porque os poucos minutos que a gente tinha de ligação, eu falava, você aprende esse italiano. Porque a nossa intenção era morar lá, né? A partir do momento que a gente escolheu cidadania, a gente esqueceu a Irlanda por um certo período. Então, vamos morar na Itália, a gente fica aí uns 2, 3 anos. E aí, então, você tem que aprender, porque saindo da sua cidadania, você tem que começar a trabalhar. E uma coisa, uma dúvida aqui interessante, que com certeza é a dúvida da nossa audiência aqui. Por exemplo, uma pessoa que chega sem falar, eu não sei se você falava inglês, mas sem chegar sem falar italiano ou sem falar inglês, consegue trabalho ou é muito mais difícil? Como é que é isso? Primeiro, vamos falar da seguinte, assim, eu penso da seguinte forma. Se você chega na Itália, vai começar seu processo, você não pode sonhar em trabalhar, né? Sim, claro. Porque senão tem fiscalização. Sim. Então assim, ficar em casa mesmo, curtindo aquilo ali e gerenciando a mente. Então, não pode trabalhar nesse período. E você consegue, depois que você tira o seu documento, é muito fácil de você conseguir trabalho, dependendo da região que você estiver, obviamente. Então, você consegue trabalho porque a mão de obra aqui é muito aqui eu digo na Europa, né? Muito necessária, né? Mas é aquilo que eu falei, depende da região. A região que você tiver é mais fácil, em região que não é, tanto que eu trabalhar, quando eu consegui meu primeiro emprego, foi numa cidade bem distante. Então, era mais difícil chegar do que trabalhar, no caso. Mas você já falava um pouco, né? Não. Assim, na hora da pressão é que você sente que você não fala italiano, entende? Porque chega lá, galera, é correria. O pessoal não tem tempo de ficar ali com você. Até você entender, né? Exato. Tanto que eu fui até meio que esculachado uma vez lá. Porque eles não têm muita paciência, né? E aí era esculacho e assim mesmo, você fazer o quê? Tem que fazer. Mas assim, em relação a achar emprego, você consegue achar assim, dependendo da região que você for, falando italiano ou não. Ou italiano não. Qual região que você estava? Eu moro no norte da Itália, em Brescia. Onde? Brescia. Famoso Brescia. Bem famoso, bem bonito. E meu irmão recentemente foi para lá. E ele não teve a mesma facilidade que eu para achar emprego na região dele lá. Então, a primeira pergunta que eles faziam para a pessoa era: parla italiano? Não, vai aprender primeiro, depois você volta. Não, parla italiano? Não. Aí, tipo, não tem trabalho. Então, assim, épocas diferentes, entende, Fábio? Épocas diferentes. É mais ou menos por aí, eu acho que responde. Então, vale muito começar um cursinho antes, então, se puder pegar ali algumas... Primordial. Ajuda. A pessoa chegar lá entendendo e conseguindo o mínimo de comunicação, assim, básica, vale muito a pena, porque você vai conseguir emprego realmente mais fácil. E italiano, hein, gente? Italiano. Chegar lá com inglês... Não, eles não aceitam. Não pode falar inglês. É que eu acho que depende muito também da onde você está falando inglês. Se você vai num mercado e você tem que falar inglês ali para se virar, muitos deles não falam inglês fluente. Então, eles entendem o básico ali e é isso. Muitos também entendem o que você falou em inglês, mas eles te respondem em italiano, então você tem que se virar para entender a resposta deles. Mas também tem muito lugar que esquece, a pessoa não vai nem tentar falar, te entender e nem falar. Assim, em restaurante, assim, você consegue, mas desde que você entenda, entende?
E aí, se você fala inglês, melhor ainda, porque vai muito turista, né? Nessas regiões Sim. da Lago de Garda ali, né? Aquela região que é incrível, é um lugar maravilhoso, sou apaixonado por aquele lugar. Então vai muito turista ali. Então, se você fala inglês e italiano, um pouco de italiano, isso ajuda muito. Já te ajuda também. Dá muito. Mas agora, se envolve cidadania, aí esquece. Você nem ouse abrir a boca para falar inglês quando se trata de cidadania. Isso foi assim, gente, falando da experiência que a gente teve há 4 anos atrás. 5 anos atrás. Hoje, talvez tenha mudado um pouco. Em relação a inglês, eu acho que assim, manteve, entende? Porque é uma coisa que. Né, mas isso é algo bastante comum. Na própria Espanha é assim também. Eles defendem o próprio idioma. Né? Algumas nações europeias já abriram mão da sua língua nativa e adotaram o inglês como quase que primeira língua. Né? Mas digamos, as grandes nações, as mais tradicionais, não abrem mão do seu próprio idioma, não. Não, e principalmente para uma pessoa que está vindo de outro país, pegar uma cidadania que é deles, e você vem aqui e chega no meu país, que é minha cidadania, e você não fala nem tchau. Exatamente. Exatamente. É o correto, né? Falar a língua que você vai tirar a cidadania, né? Então. Agora uma questão. Então, Andrei foi na frente, isso foi em 2018, certo? E aí saiu a. Foi 2019? 2019. A gente decidiu, 2019, em junho, ele foi. Beleza. Aí saiu em novembro de 19, é isso? E aí, Ingrid foi para a Itália quando? Final de novembro. A cidadania dele saiu ali dia 6 de novembro, no dia 29 de novembro eu estava lá. 29 de novembro. E simplesmente, final de novembro, ou final de 2019, estava acontecendo um burburinho lá na China, né? A respeito de um tal de Covid. Infelizmente, cara. E aí vocês no norte da Itália, em 2020, no epicentro da pandemia. Foi isso que aconteceu com vocês. Exatamente. Contem como que foi isso. Foi uma experiência, assim, assustadora, porque eu estava começando a minha vida, na verdade nós, né? Eu já tinha arrumado emprego, estávamos ali, começando a recuperar tudo aquilo que a gente tinha investido, né? Porque cidadania não é gasto, né? É investimento, né? E estávamos ali trabalhando tal, e começando a vidinha, e estava começando a ter resultado, pagar as continhas, né? Que a gente tinha para pagar, né? Tudo que já estava para acertar. Cara, aí veio a bomba, né? Olha, gente, é só uma gripe, não vai dar nada, é só não sei o quê. E a gente lá, nossa, mas tá meio pesado. E aí a gente começou a ver muito carro de ambulância na Itália. Não, é que o Covid lá começou em fevereiro. Eu acho que foi no final de fevereiro, lá depois do dia 20. Então, eu cheguei ali finalzinho de novembro, a gente teve dezembro, janeiro e até metade de fevereiro ali, mais ou menos, na ilusão de que a nossa vida estava andando, né? Na ilusão de que não, agora vai, né? E começamos de fato, então agora vai dar tudo certo. E aí, de repente, a gente já começa a ouvir falar em Covid, mas é só uma gripe. Aí você vai no mercado, já tem pessoas de máscara, de luva, você vai ali no setor de água, já não tem mais água. E nisso que não tinha se falado ainda em confinamento, nem nada. A galera já estava muito assustada só de ouvir os burburinhos. Então, foi algo, assim, muito pesado, porque a Itália literalmente fechou as portas. Eu acho que depois da China, a Itália foi o segundo país, né? Foi. Na Europa foi o epicentro, na Europa, né? E aí foi bem grave, assim, bem grave. Que aí a gente ficou confinado em casa no começo de março até metade de maio ali, mais ou menos. E a Itália não dava nenhum suporte. Você não podia trabalhar,
só trabalhava quem trabalhava em mercado ou farmácia, o resto tudo fechado. Você não podia sair na rua para nada, para nada. Se você pisasse o pé na rua e você não tivesse uma cartinha ali com uma autorização falando que você estava indo no mercado ou na farmácia, multa na certa. Foi sinistro, assim, porque nessa época que eu comecei a trabalhar, né, a empresa falou, gente, parou tudo, o mundo está em crise, vamos ter que parar a empresa, porque vem material de fora, né? Vem material que é da China, então pode haver grande risco, né, de contaminação. Isso todo mundo, assim, a galera não sabia o que estava acontecendo mesmo, se a contaminação era, sabe, de pegar em coisas, se ficava nas coisas, entender exato, encostar em material, não tinha essa informação, então era tudo muito novo. Aí quem que ficou trabalhando na empresa na época eram os funcionários mais antigos, porque na Itália, para você conseguir um contrato mesmo, às vezes leva mais de quase um ano, né? Dependendo da empresa, 2 anos. Então, como eu estava começando, os funcionários novos ficaram em casa e tentar alguma coisa de ajuda com o governo. Aí a empresa parou, né? E eu fiquei em casa, preocupado. Nisso me ligou uma outra empresa, né? Que, não sei se os caras não estavam nem aí. A primeira era em Verona, se eu não me engano, e a segunda que me ligou no olho, né? No olho do furacão, falou: estamos precisando de funcionário, quer trabalhar? Quero. Então, pá. Então aí já era outra cidade, que era em Bérgamo, longe pra caramba também. Então eu levava mais de 2 horas, 3 horas para chegar no trabalho. Assim, nada tão diferente do Brasil, né? Mas o transporte lá não é bom, então. Assim, não, assim, eu não reclamo do transporte, acho que a funcionalidade ali, sabe? É pouco ônibus, porque a galera tem muita facilidade de carro, sabe? Então, é mais para estudante, para os horários que a gente costumava chegar, era muito tarde, né? Então, às vezes, não tinha ônibus para voltar para casa. E sempre papelzinho ali, policial perguntando onde vai, onde você é, o que você está fazendo aqui, cadê a assinatura do chefe? Tá aqui, tá bom, pode ir. Então, foi uma loucura, cara. E se não aparecesse com esse papelzinho, não, volta para casa, tomando bronca da polícia, né, dos carabinieri. E bronca, porque, como assim? Você sai de casa e não tem o papel? Você é louco? Você quer tomar uma multa? Não pode fazer isso. Volta para casa imediatamente. Já vi gente passando por isso lá. Mas aí, então, nesse momento aí que você ainda conseguia trabalhar, é porque eles ainda não tinham decretado ali um confinamento 100%. 100%, né? Tava começando o negócio ficar feio mesmo, assim, né? Eu falei no olho do furacão, mas, assim, já tava feio, né? Não tinha descoberto. E o pior, assim, né, que aquela primeira onda da pandemia, né, foi uma onda que atacou muito os idosos e pessoas com comorbidades, né? E quando a gente trata de Europa, a maior parte da população é idosa. Então foi uma questão terrível, porque eu me lembro de uma cena, né, de uma foto que circulou, rodou o mundo inteiro, que eram praticamente, acho que caminhões do exército, uma sequência de caminhões do exército, assim, recolhendo os corpos, recolhendo corpos dentro de casa, que as pessoas morriam dentro de casa e assim, você não sabia o que estava acontecendo efetivamente, né? E eu me lembro, né? Não sei se tomara que eu não esteja falando uma coisa errada aqui, mas eu acho que quando começou a estourar em São Paulo, foram pessoas que tinham vindo da Itália. Então, as pessoas estavam na Itália e levaram ali o vírus para a Itália, daquele hospital Santa Maggiore, uma coisa assim, lá de São Paulo, né? E dali perdeu o controle e teve carnaval, teve toda uma confusão lá no Brasil, né? O pessoal não levou tanto a sério também no início. E aí, cara, o negócio tomou uma proporção que ninguém podia imaginar que a gente ia ficar fechado. Eu me lembro porque eu vim a Portugal em 2021, né? Uma viagem a trabalho, e eu vim em outubro de 21. E o espaço aéreo português tinha sido aberto em setembro.
de 2021. Ou seja, olha quanto tempo ficou o espaço aéreo fechado, só podia viajar ou o próprio cidadão português, no caso, ou pessoas por razões que você tinha que comprovar que eram questões profissionais, mas assim, comprovar muito mesmo, ou por questão familiar, não tinha lazer, turismo, esquece. Parou tudo, né? E vocês passaram por isso lá no epicentro dessa confusão toda. Vocês ficaram quanto tempo na Itália? Vocês ficaram até que ano na Itália? Foi em 2020 mesmo. Nesse mesmo ano. 2020? Exato. Porque como a gente ficou esse período de fevereiro a maio, literalmente trancados dentro de casa, assim que abriu, opa, peraí, já pode entrar no avião e ir para algum lugar. Óbvio que tem suas restrições, tem que fazer teste, não sei o quê, mas dá para sair daqui. Aí a gente tinha um casal de amigos aqui na Irlanda já, que foram, assim, a nossa salvação, porque esse período todo que a gente ficou lá trancado em casa, o governo não ajudava, a gente não tinha nenhum suporte, então era só as nossas reservas que estavam indo, então já chegou um momento que, não, acabou, não tem mais dinheiro para pagar aluguel do mês que vem, a gente tem que fazer alguma coisa. Ou a gente volta para o Brasil, que eu acho que seria o nosso fim europeu, né? Porque para voltar é difícil. Rafa, Mica, amo você. E aí, né, a gente, graças a Deus, tinha esse casal de amigos que estavam aqui já. E aí eles falaram, vem pra cá, porque apesar de ainda ter algumas restrições, já tá bem melhor, pode trabalhar, pode sair, fazer suas coisas. E aí, em julho de 2020, a gente veio pra Irlanda. Caramba, então vocês já estão aí há o quê? 4 anos já, praticamente, né, na Irlanda. E vocês chegaram e já foram direto para essa cidade que vocês estão agora? Ou vocês foram para outra? Amor à primeira vista aqui. Foi direto. A gente já veio pra cá porque esse casal de amigos moravam aqui. Quando a gente chegou aqui, fazia 1 ano que eles estavam aqui. E aí eles estavam morando numa casa compartilhada e aí eles falaram, vagou um quarto aqui, dá para vocês virem ficar na mesma casa que a gente. Então a gente veio direto para Neis e ficamos nessa casa com eles até o final do ano. Maravilha. Deixa eu fazer um bate-bola aqui, Itália e Irlanda. Mais bonito, onde que é? Ai, que difícil. Eu assim, não é porque eu tenho o passaporte italiano, não, mas a Itália é linda demais, cara. São belezas diferentes, na verdade, né? São belezas diferentes. Mas eu acho que a Itália é uma coisa... É impressionante, cara. É um negócio realmente incrível de beleza. Eu acho no caso... Pode falar, desculpa. Eu acho que Itália é mais bonito para viajar, como turistas. Mas morando, infraestrutura, a Irlanda ganha 1000 vezes de beleza e de todos os aspectos, eu acho. Certo. Comida, Itália e Irlanda. Italiana. Certo. E uma coisa, custo de vida. Essa é uma dúvida que muita gente tem. É mais caro viver na Irlanda ou na Itália? Depende. Porque se na Irlanda é caro, mas se os dois estiverem trabalhando, mesmo o salário mínimo, você vive ok. Agora, na Itália, primeiro que você tem que achar um trabalho, que já é difícil. Mas também, se os dois estiverem trabalhando, dá para viver super bem. Qual é a média de salário mínimo na Itália e na Irlanda? Vocês sabem? Na Itália, hoje? Na Itália, eu não sei quanto tá hoje, tá? Então, eu vou falar mais ou menos ali de quando a gente estava lá, que era mais ou menos ali uns 1.000 eurinhos, 1.200 no máximo por mês. Eu vi aqui, tô vendo aqui agora de 900 a 1.200 hoje em dia. Isso. Só que aí, em compensação também, o aluguel de um apartamento, 4 quartos, você paga 400, 500 euros. Então, os dois trabalhando, ganhando... Na Itália? Euros. Na Itália. Não, acho que não, 4 quartos... Não, você paga uns 600 euros, eu acho. 500 a 600 euros, que 400... Depende da região, né? Eu acho que depende muito. Depende da região, mas é por aí. O aluguel não tem
comparação com a Irlanda. Não, o aluguel é muito barato, comida, né? Você vai no mercado, tudo é muito Nossa, barato. cara. Nossa. Eu só Comida não tem- acho que você consegue ter, assim, uma qualidade de vida 100% de viajar, juntar dinheiro, ter um carro legal. Eu acho que você vive um pouco mais na régua ali, Apertado. tipo, Aham. isso. Acho que aqui você tem, além de você ter mais oportunidades, por mais que aluguel seja muito mais caro, mas eu acho que aqui é muito mais fácil de você conseguir ganhar mais do que lá. Uhum. A economia da Irlanda é uma das melhores do mundo, né? Então, se eu não me engano, é a segunda ou a terceira melhor do mundo aí. Eu acho que é a terceira. É. Então, a Irlandinha é forte, cara. A Irlandinha é bem forte. A Irlandinha é embaçada. O problema é aqui a crise é outra. Aqui a crise é achar uma casa, assim, achar uma casa para você alugar é difícil. Não O acha. problema é construção, né? Construção nova, né? Tipo isso, né? E olha que eu trabalho nesse ramo aí, hein? E olha que também não é falta de Tá espaço, hein? construindo e mesmo assim não tá suprindo. Mesmo assim não tá suprindo. Porque o mundo tá vindo para cá, né? E então, em relação à economia, a Irlanda é muito boa. O problema é você achar um quarto, um preço acessível. É uma É coisa uma crise que antiga. eu acho que sempre teve na Irlanda, Uhum. não começou agora, mas eu acho que nos últimos 2 anos aí começou a piorar um pouco, né? Para você procurar uma casa para alugar, a demanda, assim, não supre, sabe? A quantidade de pessoas que tem aqui para a quantidade de casas disponíveis, tanto para você alugar ou um quarto para você procurar também, porque tem muito imigrante. Tem muito imigrante, a maioria é estudante, e todo mundo também está basicamente ali em Dublin. Então, se você for para Dublin hoje procurar um apartamento para alugar, primeiro que é um absurdo, vai estar mais de 2.000 euros por mês. É loucura. E se você for procurar um quarto também, o quarto vai ser tipo 1.000 euros. E isso para mim já é uma coisa assim. E tem lugares, tem casas, que aqui o dono da casa é chamado de landlord. Então, tem os landlords que eles exploram bastante das pessoas, porque eles sabem que as pessoas precisam. Então, E que eles vão pagar, né? pegam uma casa que ele tem 3 quartos, ele destrói a sala ali, monta mais um quarto na sala, e em cada quarto ele coloca cama, coloca beliche. Tem situações de você ver anúncio ali de vaga para você compartilhar uma cama com uma pessoa. Não é para você alugar um Escala quarto. de horário de sono, tipo isso. Basicamente isso. E aí você paga triste, cara. 500 euros para você compartilhar uma cama com uma pessoa que você não conhece. Caraca. É um absurdo. É uma coisa assim que... São realmente são boatos que rolam aqui. Não, isso rola e Forte. eu tenho certeza que acontece porque a gente acompanha muitos grupos de brasileiros, né? Então, muitas pessoas falam sobre isso. Graças a Deus, na cidade que a gente mora, né? É uns 40 minutos de Dublin, de carro. Não é tão longe, é uma das cidades mais próximas e mais conhecidas, né? Depois de Dublin, então tem muito brasileiro aqui também. Só que aqui só tem uma escola de inglês, então não é que a gente tá super lotado de estudantes aqui. A cidade comporta os estudantes que a gente tem aqui, só que também tem essa crise imobiliária de você encontrar apartamentos para você alugar. Tem amigos nossos que estão procurando apartamento aqui na nossa cidade, sei lá, faz mais de 6 meses e não encontram, porque é muito disputado, né? Você tem um site que a gente consegue fazer a pesquisa, fazer a busca lá, tem todos os anúncios, mas você aplica, coloca lá todas as referências que eles pedem, e ou eles não te respondem, não te chamam para visitar o lugar, ou eles te chamam e aí você tem que concorrer com mais não sei quantos casais, porque é muito disputado, né? Então, infelizmente, essa é uma crise grande que tem na Irlanda e que tem solução, né? Porque tem muito espaço verde aqui, muita área verde que você
sabe que eles podem construir casas e aí, né, gerar mais moradia para a galera, mas querendo ou não, a demanda continua sendo muito, muito grande. Desculpa. Sim. Não, fica à vontade aí. O invadiu aqui que ele estava incomodado. E, Andrei, você estava falando uma coisa que você atua na área de painéis solares, né? Então, você está vendo essas novas construções que eles estão fazendo, mas ainda assim não está suprindo as necessidades, é isso? Exatamente, cara. Tem muita casa sendo construída e também temos uma questão muito importante, né? A Europa está passando por uma guerra, né? O leste europeu ali, né? Se eu não estiver falando errado, geograficamente, mas está passando por uma guerra, então tá vindo a galera da guerra para cá, né? Então a Irlanda abriu as portas, né, para refugiados, né, pessoas que estão sofrendo. Então o governo fez um projeto, né, para construir mais casas para receber toda essa galera que vem se refugiar aqui na Irlanda. Então a crise aumentou ainda mais, né? Não porque falando por mal, entende? Mas é porque sim, não, é uma lógica simples, sim. As pessoas precisam de socorro e a Irlanda abriu as portas, né? Abriu os portões para as pessoas virem e então assim aí aumentou ainda mais, né? E isso tem gerado até alguns tipos de problemas aqui, né? Porque essas pessoas ganham casa e tal. Bom, enfim, são alguns problemas políticos aí entre eles, né? Sim. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Muita gente fala muito de Londres, por exemplo, por ter um clima sempre chuvoso, né? Aquele clima mais fechadão. Como que é aí na Irlanda? É semelhante ao clima de Londres ou não? Tem bons momentos ali? Ou as estações são bem definidas ali? O verão é verão mesmo, o inverno é... Como é que é isso? Ou chove toda hora? Eu acho que as estações são definidas, mas quando chega no verão, o verão ele não aparece. É muito parecido. Não, é muito parecido com Londres. Eu pensei que a gente ia puxar bastante. o saco da Irlanda aqui agora. Mas é óbvio. Que ela ama esse clima aqui, cara. Sim. É muito parecido com Londres. Chove bastante, o céu sempre nublado. Só que eu sinto que Londres, o verão, é melhor que aqui. Desde quando a gente chegou, o solzinho aparece muito mais lá do que para cá. Eu não tenho do que reclamar. Eu não vou reclamar, porque eu não sou uma pessoa do verão. Eu sofria muito no Brasil. Então aqui para mim tá perfeito. Agora o André ele já tem dificuldade. Não, eu sou do verão, eu sou completamente do calor, então para mim esse clima aqui irlandês é embaçado, cara. Eu ainda acho que existe uma diferença entre a pessoa que é, tipo, completamente do verão e ela realmente não aguenta, tipo, ela entra em depressão, isso não é pra mim. Você, por exemplo, você é muito verão, se você pudesse, você moraria num país que tem um verão adequado. Sim. Mas não acredito que te afete a ponto de você falar, não, preciso ir embora, senão meu psicológico vai ficar abalado. Não, eu me adapto ao clima. E tem toda uma questão também, né? A Irlanda é gostoso, cara. A Irlanda é legal. É um país gostoso de viver, bonito pra caramba, tem a sua beleza diferente, né? Mas realmente, sim. E eu trabalho, né, no mundo, assim, eu trabalho fora, né? Então eu tomo chuva praticamente todo dia. Ele pega todas as estações. Eu vivo as estações mesmo, viu? Inclusive, ele é o único bronzeado, tá? Pois é. Todo o sol que apareceu na Irlanda foi ele que pegou. Eu peguei. Exato. Aí você tá num lugar chuvoso colocando painel solar, é desafiador mesmo. Já pegamos negócio. E no inverno, então. No inverno, cara. Aí os telhados ficam tudo com aquela camadinha de gelo. Assim. Cara, aí não tem como trabalhar. Não é safe, eles falam, né? Então você tem que esperar chegar o horário, porque costuma fazer um sol mesmo, né, na Irlanda, quando tá no inverno. Costuma fazer um solzão bonito, aquele frio de arrancar o couro, mas assim... Céu azul, tipo céu azul. Ele começa feião, porque o sol nasce 9 horas da manhã. É no inverno. No inverno.
Então, dá 10 horas, tá começando, assim, sabe? Quando ainda tá começando a clarear, aí você fala, meu Deus do céu. Aí, quando é meio-dia, o sol saiu, então todo aquele gelo que tava no telhado, ele vem escorrendo, aí você começa a trabalhar. Mas é realmente terrível quando começa a chover nessas épocas, porque não tem o que fazer, né? Chove bastante aqui. Mas eu ainda acho que o pior fator da Irlanda não é chuva, não é céu nublado, é vento. Venta vento. demais. É verdade. E é o vento que acaba baixando mais a temperatura, né? Aquela sensação que você viu, é muito mais o vento que traz. Então, se aqui não ventasse tanto e o sol aparecesse mais, eu acho que seria ideal, o lugar perfeito. Não, com certeza. Nossa, e é assim, ilha, né? Praia para tudo quanto é lado, um lugar mais bonito do que o outro. Só que aquele vento de arrancar o couro mesmo. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês, né? Vocês já estão aí 5 anos de Europa. Projetos para futuro. Vocês se veem vivendo na Irlanda ou tem, poxa, eu tenho uma vontade de ir para aquele outro lugar ali ou não? Como é que vocês estão em relação a isso? Olha, falando por mim, depois você vai falar sua opinião. Mas falando por mim, eu viveria aqui tranquilamente até eu ficar. Não ficar velhinha, né? Que também não dá pra querer aproveitar outro lugar quando você já tá velho. Mas por uns bons anos, né? A gente ama muito a Itália, então é um lugar que a gente também gostaria de comprar uma casa e poder ir para lá em algum momento para desfrutar, né? Não digo da nossa aposentadoria, mas em algum momento da nossa vida pra gente falar, não, acho que tá ok, estamos legal, vamos embora. Mas, a princípio, nossos planos são de ficar aqui uns bons anos, né? Comprar uma casa, depois comprar uma casa na Itália. A minha opinião é o seguinte, amor, eu quero morar aqui. É ótimo. Então eu quero. Sabedoria é o nome disso aí. Tóxica. Não, brincadeiras à parte. Não, a Irlandinha, assim, cara, Irlandinha. É muito gostoso morar aqui, tirando essa parte do clima, assim, que é difícil, né? Não é para qualquer um. É gostoso morar aqui, as escolas são muito boas, né? A cultura, eles são muito educados, cara. Então, assim, é um país gostoso, sim, de morar. A economia é maravilhosa, segurança. Segurança, né? A segurança é muito. Assim, você não vê policial, né? Com arma aqui. Os policiais aqui não andam Se chama armados. Garda, né? Garda. Então, a Garda aqui não anda com arma. É uma cultura deles aqui que a polícia anda sem arma. Então, assim, você não vê tanta violência, pelo menos aqui onde a gente mora, nessa cidade aqui. É uma cidade maravilhosa, como eu disse, amor à primeira vista, amo esse lugar. Então, assim, é seguro, é bonito, é bom, escola boa, então por que não morar aqui, entende? Eu sempre me prendo muito ao fato de, por exemplo, toda vez que a gente vai para Itália, eu já vou meio apreensiva. Balança o coração de todo mundo. Eu sei que vai me balançar. Só que quando tá ali perto de chegar ao final da viagem, eu já fico, não, eu quero minha casa, eu quero voltar, não moraria aqui, assim, porque a gente sempre passeia muito, né? Então a gente acaba vendo tanto os estudantes voltando da escola, e é muito triste de ver que a galera lá com 12, 14 anos, eles estão no ônibus voltando da escola e eles estão fumando o vapezinho deles lá. É assim, é chocante de ver a liberdade que eles têm e ninguém faz nada, sabe? Ninguém fala nada. Então você começa a pensar em tipo, e se eu tivesse aqui? E se eu tivesse meus filhos aqui? Olha como eles seriam influência, né? Influenciados, né? E seria algo que seria totalmente de nós, né? Dar uma boa criação para que eles não se envolvessem com essas coisas. Mas, querendo ou não, tem influência ali. E aí você fica, eu pelo menos, fico muito pensativa. Aí eu fico olhando todos os detalhes. E aí, não, é melhor a gente voltar para onde a gente está mesmo. Tá Sim. Ótimo. Assim, e detalhe não é assim. Aqui também tem isso, né? Aqui também tem isso. Sim. Não sei que cultura é essa, mas aqui também tem isso. Os mas eu adolescentes. acho que aqui não é tão...
não é tão visível, assim. Eu acho que aqui eles têm mais um medinho de não fazer na frente das pessoas, sabe? Tipo respeito, né? E é porque lá é Sim. muito descarado, assim. Lá é muito, Sim. literalmente, dentro do ônibus você vê uma criança com 12 anos Impressionante, fumando. isso impressiona. Que loucura. E aí é ruim, né? É ruim você ver isso acontecendo, são crianças ali. Então, ver isso, esse lado de vivência mesmo, é um pouquinho chocante, assim. Acaba sendo um lado ruim, assim, que tira um pouquinho dos pontos ali de tipo, será que eu quero morar aqui mesmo? Então, pelo menos para mim, eu, Ingrid, né, sem influenciar a decisão do meu marido, André, mas já influenciando, pretendo morar aqui por uns bons anos. Não, é isso mesmo. A gente já se estabeleceu bem aqui, né? Também tem essa, né, da preguiça de você recomeçar. Óbvio que seria diferente se a gente falasse, não, vamos mudar, sei lá, tem alguns fatores aqui que a gente não se adaptou, vamos para um outro lugar. Seria mais estruturado dessa vez, porque a gente já tá aqui há uns bons anos. Mas dá preguiça de você falar, caramba, vou ter que recomeçar de novo, vou ter que achar uma casa para morar, vou ter que comprar um carro, aí eu vou ter que me adaptar no trabalho. Eu tenho essa facilidade de trabalhar na Amazon, então a Amazon a gente tem em todos os lugares do mundo. Então, de repente, se eu escolher um outro país para mudar, eu posso tentar uma transferência, né? Então eu não teria que passar todo o processo de novo. Mas mesmo assim é um recomeço novo, e aí é aí que você começa a pensar, não, eu tô no momento da minha vida que eu não quero mais recomeçar, eu quero, né, começar daqui para frente. Exato, continuar construindo da onde a gente tá, e aí recomeçar é algo que assim, só em último caso. Não é fácil. Sim. Começar. Não é fácil. Com certeza. Bom, meus amigos, estamos caminhando aqui para a fase final do nosso podcast. Quero deixar esse espaço aqui para vocês deixarem as redes sociais de vocês. Agradecer muito por esse bate-papo, porque foi muito legal. Tiraram muitas dúvidas. Aí tem muita gente que nos procura para fazer cidadania italiana, para fazer cidadania portuguesa, que tem interesse em viver na Europa, que tem interesse em viver na Itália, viver na Irlanda. Então, eu já sei que para vocês é melhor viver na Irlanda, mas o coraçãozinho também bate em relação à Itália. Mas queria deixar esse espaço aqui para vocês, por favor, deixarem suas redes sociais e deixarem um recado aqui para a nossa audiência. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Nós que agradecemos, Fabião, amigão nosso, do coração, família maravilhosa, né? O seu irmão Gustavo, né, faz falta aqui também. Bom, as minhas redes sociais é Sanches Drey ou Sanches André, você consegue me achar lá. Eu sou músico, tenho música lá, mas bem simplesinha a minha rede social, tá? Quem quiser seguir, vai ser um prazer. Pode pesquisar também como Andrei Sanches, né? Também acha também. Sim, boa. Sim. Bom, as minhas redes sociais, que é basicamente Instagram, vocês vão me achar assim, encontrarem ele. Eu nunca lembro o meu nome, tá como Ingrid Sanches, então vocês vão colocar @SanchesGui, mas eu nunca lembro se é com 2 i's ou um só. Então, aqui no Andem, eu tô lá na bio dele. E eu acho que um recado importante, né, para deixar pra galera é, se você pensa em reconhecer cidadania italiana, ou seja, qualquer outra cidadania que você tenha, se você pensa em fazer um intercâmbio, como eu, que era o meu sonho de adolescência, qualquer sonho que você tem que envolva, né, você recomeçar em outro país, se é realmente um sonho para você, vai fundo, cai de cabeça, porque morar fora nos dá muitas oportunidades, abre muitas portas, e a gente começa a enxergar quantas oportunidades a gente não tem no Brasil. Não é nem que a gente perdeu oportunidades no Brasil, é que a gente realmente não tem oportunidades no Brasil igual a gente tem aqui fora. Então, se você tem esse sonho, se você tem esse desejo, realize, né? Faça por onde realizar, porque vale muito a pena. Eu também deixo um recado para a galera
Se você tem esse sonho, se informe, busque pessoas que tenham conhecimento, né? Como Aliança, né? Que é a empresa confiável, né? E então busca a aliança. Tem uma aliança italiana, né, Fábio? Aliança italiana, aliança portuguesa, isso aí. Italiana, aliança portuguesa, busque se informar essa galera de confiança, né? Tem todo o suporte que é necessário, né? Para você estar buscando esse sonho. Acontece, ele vai vir. Então, busque se informar, busque pessoas de confiança que tudo isso acontece de verdade e é realmente uma vida depois do passaporte. E então eu deixo esse recadinho para todo mundo, galera. Com certeza. É um universo que as pessoas não têm a menor noção do que está diante delas. É um novo mercado de trabalho, é uma nova oportunidade de viver em locais diferentes e muitas vezes a pessoa não quer para si, mas é uma herança que ela pode deixar para uma próxima geração. Você teve que buscar lá do teu bisavô, tataravô, trisavô, sei lá. O teu filho vai buscar de você. É muito mais fácil para ele, né, o processo, então vale muito a pena. É um direito que, né, para quem tem esse direito, usufrua, né, possa usufruir da melhor maneira possível. Né? Olha, muito obrigado de coração, um prazer gigantesco falar com vocês. Né? Eu tenho um carinho especial por vocês, acompanho vocês ali, fico vendo as redes sociais lá, os locais que vocês vão, e vocês, assim, são fantásticos, desejo tudo de excelente para vocês, tudo de maravilhoso, e, claro, eu vou estar sempre aqui disponível, a gente está agora mais perto, né? Eu estou aqui em Portugal, e a gente tem que marcar aí, pega o compasso assim, ó, faz uma linha no meio, a gente marca um ponto e se encontra, vai ser muito bom. Bom, para você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo até o final, não se esquece de se inscrever no nosso canal, não se esquece de ativar as notificações, deixa aqui os teus comentários, as tuas dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Compartilha esse vídeo com seus familiares, com pessoas da sua família que você acredita aí que estão querendo também ter uma experiência internacional, né? Fazer uma imigração, porque dicas valiosas foram dadas aqui. E até o próximo. Tchau, pessoal. Obrigado, Andrei. Obrigado, Ingrid. Tudo de bom para vocês. Valeu. Tchau, tchau.